Olá, tudo bem? Na aula de hoje, continuando a nossa saga sobre o processo de execução, nós vamos tratar a respeito de responsabilidade patrimonial. Então nós vimos lá nas normas gerais que regem o processo de execução, os princípios que regem a execução, que toda execução é real, certo? A execução não pode recair sobre a pessoa do devedor. Então nós precisamos entender quais são os limites ainda dentro dessa responsabilidade patrimonial no processo de execução. Uma regra geral que é necessário que seja compreendida é a de que o devedor não pode impedir a constrição do seu patrimônio. Então, uma vez que a gente sabe que a execução não pode atingir a pessoa do devedor, via de regra, com exceção lá para o caso da execução de alimentos, em que pode ser determinada a prisão do devedor, via de regra, então, a execução vai atingir o seu patrimônio. Ok. Uma vez que o Estado detém o poder jurisdicional, detém a soberania, se ele está diante de um processo de execução, e um processo de execução a gente já viu, é fundado em um título executivo extrajudicial ou judicial, ou seja, já há uma obrigação do devedor de pagar, de entregar coisa ou de fazer alguma coisa, uma vez que haja essa obrigação, o devedor não pode evitar que o Estado atinja o seu patrimônio, né? Que o Estado, por meio do poder judiciário, dentro de um processo de execução, faça a constrição de seus bens, faça a penhora de seus bens e depois aliene esses bens e faça dinheiro com esses bens para fazer o pagamento da dívida. O devedor não pode impedir isso, né? Ele tem que se submeter ao poder do Estado, ok? O artigo 789 do novo CPC fala o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então a regra geral é essa: o devedor vai responder com todo o seu patrimônio, salvo algumas exceções que a própria legislação vai estabelecer, como é o caso, por exemplo, dos bens impenhoráveis, que estão previstos lá no artigo 833 do CPC e que nós vamos analisar quando nós analisarmos a penhora no processo de execução mais adiante, ok? Então, via de regra é essa: todo o patrimônio do devedor, e aqui o código faz uma menção de bens presentes e futuros. Todos esses bens presentes e futuros vão ser utilizados para o pagamento ou para a constrição que vai levar ao cumprimento da obrigação do devedor no processo de execução. Então, quando se fala em bens presentes, são aqueles bens que existem no momento da constituição da dívida, e os futuros, aqueles que forem adquiridos no decorrer do tempo, né, após a constituição da dívida e durante o processo de execução também, ok? Mas é importante, e a doutrina orienta para isso, que se entenda essa ideia de bens presentes e futuros. Quer dizer que o código está fazendo menção aos bens que a parte devedora tiver no momento da execução, certo? Eventualmente alguns bens dos quais ela já tenha se desfeito, se ela se desfez desses bens em fraude contra credores ou fraude de execução, que a gente vai ver na próxima aula, né? Daí, muito embora ela não tenha aqueles bens no momento da execução, ela já teve aqueles bens e alienou aqueles bens ou gravou um ônus sobre aqueles bens em fraude de execução ou em fraude contra credores, e a gente vai ver depois como que acontece isso, ok? Então, essa extensão da responsabilidade patrimonial é uma extensão sobre todos os bens do devedor, todos os bens que ele tenha no momento da execução, com exceção daquelas restrições que a lei vá impor. Tem um ponto específico, e você já deve ter ouvido falar, da chamada empresa individual de responsabilidade limitada, que foi um tipo de pessoa jurídica que foi criado pela Lei 12.441 de 2011.
Lá no artigo 44, no seu inciso 6º, o Código Civil, que foi modificado por essa lei que eu acabei de referir, diz que apenas responderão os bens com que o instituidor integralizou o capital dessa empresa individual de responsabilidade limitada. É uma forma de estabelecer uma limitação à responsabilidade patrimonial do sócio. Então, o sócio, no momento da criação dessa empresa, ele vai integralizar um capital dessa empresa, né? E essa lei inseriu esse inciso 6º no artigo 44 do Código Civil para fixar essa responsabilidade patrimonial desse tipo de empresa, para dizer o seguinte: só vão responder pelas dívidas da EIRELI, né, da empresa individual de responsabilidade limitada, os bens com que o instituidor integralizou o capital social. Ok? Muito bem, vamos continuar então, agora tratando a respeito da responsabilidade executiva secundária. Então nós temos uma responsabilidade executiva primária que recai sobre os bens do devedor e agora a gente precisa entender a chamada responsabilidade executiva secundária, que é quando bens de terceiras pessoas passam a responder pela execução sem que eles se tornem partes no processo. Então a gente viu lá nas aulas passadas, quando nós tratamos sobre as partes no processo de execução, que determinadas pessoas podem passar a suceder, podem suceder o devedor, né, na responsabilidade ali, na execução. Aqui nós não estamos tratando de sucessão, não estamos tratando de um novo devedor, nós estamos tratando de terceiras pessoas cujo patrimônio vai responder pela dívida que está sendo executada. Ok? O artigo 790 é que vai tratar a respeito dessa responsabilidade executiva secundária. E ele diz o seguinte: são sujeitos à execução os bens. Sempre lembrando que ele se soma ao comando do 789. Então, 789 estabelece uma responsabilidade executiva primária, ou seja, a responsabilidade dos bens do devedor. Agora, o 790 traz um acréscimo para falar de uma responsabilidade executiva secundária e diz que são sujeitos à execução os bens. Inciso 1º, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória. E aqui ele está tratando daqueles casos de execução para entrega de coisa. Então, quando eu estou discutindo um determinado direito real sobre uma determinada coisa, ou eu estou diante de uma obrigação reipersecutória, que é aquela a partir da qual eu posso perseguir a coisa onde ela esteja, e isso eu vou discutir sempre numa execução para entrega de coisas. Se o devedor daquela obrigação de entregar coisa transferiu aquela coisa, título oneroso ou gratuito, para uma terceira pessoa, e eu estou tratando de uma execução para entrega de coisa, não me basta pegar o patrimônio do devedor, porque ele já não tem mais aquela coisa que eu quero no patrimônio dele. Aquela coisa que eu quero está no patrimônio de uma terceira pessoa. Então eu vou atingir o Estado, por meio do processo de execução, vai atingir o patrimônio dessa terceira pessoa. E esse patrimônio, que é onde está aquela coisa que vai responder pela obrigação. Ok? Então, é uma possibilidade aí de uma responsabilidade executiva secundária. O inciso 2º fala que são sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. E aqui ela está tratando, no inciso 2º, a legislação está tratando, não do caso de despersonalização da sociedade, né? Não está tratando da desconsideração da personalidade jurídica por meio da qual eu posso atingir o patrimônio do sócio. Não, ele está tratando daqueles casos em que a legislação fixa o sócio como responsável solidário pelas dívidas da sociedade, né? Então, nesse caso aqui, é o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo. É uma sociedade que permite, né, pela sua própria natureza, pela sua própria constituição, permite que o patrimônio do sócio, pessoa física, responda pelas dívidas da sociedade, pessoa jurídica, certo? Então aqui é nos casos em que a lei estabelecer isso, tá? A legislação de direito material vai dizer, olha, nesse caso a responsabilidade do sócio é solidária. Nesse tipo de empresa, de sociedade, como é o caso da sociedade em nome coletivo,
o patrimônio do sócio responde solidariamente às dívidas da sociedade, certo? Diferente, por exemplo, da sociedade limitada, né, em que o patrimônio do sócio, de regra, não responde pelas dívidas da sociedade, ok? O inciso 3º fala que são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. E aí você pode imaginar, por exemplo, um contrato de locação. O devedor tem um determinado imóvel e esse imóvel está locado para uma terceira pessoa. É possível que esse imóvel seja objeto de penhora num determinado processo, mas ele está na posse de outra pessoa, que é a pessoa que está locando aquele imóvel, certo? Então, é possível que esse imóvel seja atingido pela execução, obviamente que vão ser preservados os direitos da pessoa que está locando aquele imóvel, né? O inquilino resta protegido, né? Ele vai continuar podendo permanecer como inquilino e as bases contratuais continuam fixadas. O que vai acontecer é que a propriedade daquele imóvel vai ser transferida para outra pessoa, né? Porque o Estado vai penhorar o imóvel e depois dessa penhora esse imóvel vai ser vendido em asta pública e a pessoa que adquirir esse imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação que já estava firmado anteriormente. O inciso 4º fala que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Via de regra, são aquelas dívidas que são contraídas por um dos cônjuges ou um dos companheiros em benefício da família, né? Então, mesmo os bens do cônjuge ou do companheiro podem responder pela dívida se essa dívida for contraída em benefício da família. Aqui, na verdade, ele faz uma proteção da meação, né? Então, via de regra, ficam protegidos pela tutela da meação os bens que sejam de um dos cônjuges apenas e não sejam do outro, ou uma parcela dos bens fica resguardado por conta da meação se a dívida por um dos cônjuges foi contraída e não foi contraída em benefício da família, foi contraída em benefício individual apenas, certo? Mas, se a dívida foi contraída em benefício da família ou com a anuência do cônjuge, os bens do cônjuge vão responder também pela dívida, ok? Perceba, o cônjuge não é, nesse caso, devedor. É que os seus bens vão responder, em caráter excepcional, obviamente, né? Os seus bens vão responder pela dívida contraída pelo outro cônjuge. O inciso 5º fala que são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Então, se ocorrer fraude à execução, que a gente vai ver na próxima aula como que se dá, esses bens que forem alienados ou gravados com ônus real numa situação de fraude à execução vão responder pela dívida, ou seja, eles estão com uma terceira pessoa adquiriu esses bens, só que essa transferência de propriedade ou essa gravação de ônus real com relação àquele bem foi feita mediante fraude à execução, que a gente vai ver depois como funciona. Certo? O inciso 6º fala que são sujeitos à execução os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Também a gente vai ver na próxima aula como que funciona essa dinâmica da fraude contra credores e a diferença da fraude contra credores com a fraude à execução. Mas também, independentemente do tipo de fraude, se foi contra credores ou fraude à execução, os bens vão responder, mesmo que estejam em poder de terceiros, pela execução. E o inciso 7º fala que são sujeitos à execução os bens do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui ele está tratando, então, daquele caso em que eu desconsidero a existência de uma pessoa jurídica, respeitando, obviamente, os requisitos de direito material e o procedimento previsto no novo CPC para o incidente de desconsideração, e atinjo o patrimônio do sócio da pessoa jurídica, para que esse patrimônio do sócio responda pelas dívidas da sociedade, ok? Esses são os casos, então, do artigo 790, que estabelece a chamada responsabilidade executiva secundária, certo? Continuando, o artigo 793 estabelece o chamado direito de retenção. Vamos ver o que ele diz.
O exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de escutida a coisa que se achar em seu poder. Então aqui ele estabelece mais um limite à responsabilidade patrimonial do devedor. Então, se eu estiver diante de uma relação jurídica de direito material que deu ao exequente, ou seja, a pessoa que tem o direito de receber algo, o direito de reter uma coisa até que o devedor faça o pagamento, faça o cumprimento da obrigação, primeiro eu vou atrás desse bem que está retido. É isso que está dizendo o artigo 793. O exemplo clássico disso é, por exemplo, o contrato de depósito. Então, uma determinada pessoa contrata uma outra pessoa para que esta outra pessoa seja o seu depositário. Então, deposita lá um determinado bem. Vamos imaginar um carro valiosíssimo, né? Uma pessoa vai viajar e precisa deixar esse carro num depósito. Então, ela contrata o depósito, né? Faz esse contrato de depósito e o depositário, então, fica responsável pela guarda e conservação daquele carro valioso. A pessoa viaja, né? Quem contratou o depósito viaja, volta, e a sua obrigação é fazer o pagamento do contrato de depósito, para que possa receber o seu carro de volta. Ela volta, pede para o depositário devolver o veículo, só que não faz o pagamento. Aí nasce para o depositário o direito de reter o bem. É o chamado direito de retenção. Então ele retém aquele bem até que a obrigação da parte depositante seja cumprida. Se a parte depositante não fizer o pagamento, considerando lá que eu tenho um contrato de depósito assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que pode acontecer é o seguinte: o depositário então propõe uma execução contra o depositante e cobra o valor. Só que ele tem lá o direito de reter o veículo. Qual vai ser o bem que vai ser penhorado para ser vendido, transformado em dinheiro para pagar a dívida? O veículo que está retido. Só se não tiver mais esse veículo, se esse veículo se perdeu o seu valor, ou se o valor desse veículo não for suficiente para quitar a obrigação do depositante, é que eu vou buscar outros bens do depositante. Mas a preferência eu tenho que dar para aquele bem que já está retido, que já está na posse do depositário, que é o exequente na ação, certo? Então esse é o direito de retenção previsto no artigo 793. Isso pode acontecer num contrato de depósito ou em contratos de outra natureza que prevejam essa possibilidade de reter a coisa enquanto não seja cumprida a obrigação da outra parte. O artigo 794, prosseguindo, estabelece o chamado benefício de ordem do fiador. Então, só relembrando, o fiador a gente sabe, fiador de uma dívida, de uma determinada obrigação, ele não é devedor daquela obrigação, né? Ele é responsável pela dívida, mas ele não é o devedor é outra pessoa. Se o devedor não paga, o fiador vai ser responsabilizado pelo pagamento, certo? O 794 diz assim: o fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora. Esse é o chamado benefício de ordem do credor. Então, o credor, se ele está sendo executado, se o seu patrimônio está sendo solicitado para pagamento de uma dívida da pessoa para quem ele prestou a fiança, ele pode, então, pedir que primeiro seja buscado o patrimônio do devedor, para depois ser atingido o seu patrimônio. Mas tem regras, né? Então ele pode, ele tem o direito de exigir, diz o 794, que primeiro sejam buscados os bens do devedor, mas esses bens têm que estar situados na mesma comarca, eles têm que estar livres e desembargados. E é o ônus do devedor, quando for chamado, para responder com o seu patrimônio dentro da execução, indicar pormenorizadamente esses bens do devedor à penhora, certo? Então não basta que ele invoque o benefício de ordem. É preciso que ele invoque o benefício de ordem e diga que esses bens estão situados na mesma comarca, são livres, desembargados, que não tem nenhum ônus, e tem que indicar esses bens de forma pormenorizada, ok?
O parágrafo 1º diz que os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Então, eu dou para o fiador o benefício da ordem, né? Só que se os bens do devedor não forem suficientes para quitar aquela obrigação, eu vou atingir os bens do fiador, respeitado esse benefício de ordem, ok? O parágrafo 2º diz que o fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Então, se ele fizer o pagamento da dívida num processo de execução, ele se subroga no direito de credor. E uma vez que ele se subroga no direito de credor, ele pode prosseguir na mesma execução contra o devedor para cobrar aquela dívida do devedor. O parágrafo 3º diz que o disposto no caput não se aplica. O caput é aquele que diz que fala do benefício de ordem, né, do 794, fala do benefício de ordem e diz que o devedor precisa indicar pormenorizadamente. E o parágrafo 3º diz que isso não vai se aplicar se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Então tem que prestar atenção lá no contrato de fiança. No momento em que a fiança foi prestada, se lá naquele contrato contiver uma previsão, uma cláusula dizendo que o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele não pode, no processo de execução, invocar nenhum benefício de ordem, porque ele renunciou a esse benefício. Ok? Nessa mesma linha, o artigo 795 estabelece o benefício de ordem do sócio e diz assim: os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Isso a gente já sabe. Parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. Então, esse sócio, se ele também for responsável pela dívida, primeiro vou buscar o patrimônio da sociedade, os bens da sociedade. Se não forem suficientes, então eu vou buscar o patrimônio do sócio pessoa física. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º nomear quantos bens da sociedade situados na comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Mais uma obrigação, um ônus, na verdade, do sócio, né? Se ele vai alegar o benefício de ordem, ele já deve indicar, ao alegar esse benefício, quais são os bens que a sociedade tem. Os bens devem estar livres e desembargados e devem ser situados na mesma comarca em que corre a ação, né? E esses bens devem ser, então, suficientes para cobrir aquela obrigação, para cobrir aquela dívida. E o parágrafo 3º diz que o sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos mesmos autos do processo, porque ele vai se subrogar no direito de credor, então ele se subroga e continua no mesmo processo, daí agora como exequente, contra a sociedade que é executada. E o parágrafo 4º diz que, para desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto nesse código. Então, se eu quiser atingir o patrimônio do sócio, se eu quiser colocar o sócio como responsável pela dívida, eu tenho que seguir aquele procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica que a gente já viu, já tem uma aula específica aqui nesse canal a respeito do assunto. Você já conhece esse assunto, então. Então, se eu quiser atingir o patrimônio do sócio, eu preciso, antes, passar por aquele procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? E, para finalizar essa aula, o artigo 796 trata da responsabilidade do espólio e dos herdeiros e diz o seguinte: o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. O que quer dizer isso? Enquanto não foi feita a partilha, quem vai responder pela dívida é o espólio. O que é o espólio? É aquele ente despersonalizado que passa a existir a partir da morte da pessoa, né, que é dona do patrimônio. Então, a pessoa morre, passa a existir o espólio, que é o patrimônio daquela pessoa. Enquanto não foi feita a partilha dentro do processo de inventário, existe esse espólio, é o espólio que vai responder pela dívida. Uma vez que foi feita a partilha, já foram distribuídos os bens para todos os herdeiros, são os herdeiros que vão ser responsáveis pela dívida. Mas veja bem, essa responsabilidade fica limitada ao montante que eles receberam de herança, certo? Então, se eu tenho, vamos imaginar lá que quem morreu tem uma dívida de 500 mil, mas o seu patrimônio é de 200 e esses 200 mil reais foram distribuídos entre 4 filhos.
Cada filho recebeu lá, grosseiramente, 50 mil reais. Ok. Dentro dessa dinâmica, cada filho vai responder pelo patrimônio que recebeu. Então, eu recebi só 50 mil reais, eu não posso ser executado, meu patrimônio não pode sofrer uma constrição no total da dívida, que é de 500 mil reais, porque eu só vou ser responsável no limite do que eu tiver recebido de herança. O patrimônio pessoal do herdeiro, que não foi aquele patrimônio que ele recebeu de herança, não vai responder pela dívida do falecido. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar sobre responsabilidade patrimonial na execução. Nos vemos na próxima.